Olá, para você conectado no De Cobertura, estamos chegando com o nosso novo quadro, como prometido, as análises táticas de jogos históricos de Remo e Paysandu. Nesse dia 24 de abril, completa-se 22 anos da grande vitória do Papão sobre o Boca Juniors na Copa Libertadores de 2003, e por isso, nada melhor que começar com esse confronto, contextualizando o duelo. O Paysandu teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, terminou em primeiro do grupo 2 com 4 vitórias e 2 empates, enquanto o Boca teve a segunda melhor campanha do grupo 7 e com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. E na época não era sorteio como hoje em dia, o chaveamento já era definido antes mesmo da fase de grupos, e o primeiro do grupo 2 enfrentaria o segundo do grupo 7, e por isso Paysandu e Boca se enfrentaram logo nas oitavas de final. O primeiro confronto na casa do time argentino. O Boca que chegava para aquele duelo um pouco diferente do que vinha sendo nos últimos anos, dos títulos da virada dos anos 90 para os anos 2000, sendo carrascos de times brasileiros, não é? Já não tinha o Riquelme, o seu grande camisa 10, o grande ídolo do Boca depois, do Maradona, que já tinha sido negociado para o futebol espanhol, foi para o Barcelona, mas teve problemas com Van Gaal, técnico holandês, e acabou sendo emprestado para o Villarreal da Espanha, e o Martim Palermo, camisa 9, o finalizador, o grande artilheiro do Boca, que havia sido negociado também, e que foi para o Villarreal também, da Espanha. E o Paysandu chegava para aquele confronto, tendo a sua principal arma, um trio ofensivo, não é? Com o Welber, o Yarley e o Robigol, treinado pelo Dario Pereira, técnico uruguaio, que reforçou o lado direito para aquela partida, em vez de peças mais pelo posicionamento dos jogadores mesmo, a forma a funções, na verdade, dos jogadores, não é? O Lecheva, meia direita, ajudando muito o Rodrigo, que era o lateral que não subia, e mais o Sandro Goiano, o volante pelo lado direito. Especialmente porque era por ali que o Boca, tinha o seu lado forte, não é, o lado esquerdo ofensivo do Boca era o lado, era a região mais forte, do time argentino, que tinha por ali o Delgado, que tinha o Doné como engante desse losango do meio de campo do Boca Juniors, mas ele caía muito da meia para a esquerda. Tinha o Cândia, que era um jogador que dava mais equilíbrio, apesar de que ele aparecia, assim, lá na frente para ajudar finalizar, preencher a área, mas ele era mais um jogador de dar equilíbrio, de cortar jogadas, mas, por outro lado, tinha o lateral que mais subia, que era o Clemente Rodrigues, o lateral esquerdo do Boca, que apoiava muito, chegava muito na linha de fundo, inclusive no início da partida a gente já pode ver isso, o Boca explorando muito as subidas do Clemente Rodrigues por aquele lado, e o Lecheva ajudando bastante, batendo ali com o Delgado, com o Clemente, junto com o Rodrigo e o Sandro Goiano fazendo essa proteção. Por outro lado, o Paysandu também tinha o lado esquerdo como o lado mais forte, que era onde juntava ali o Yarley, meia esquerda, tinha o lateral que mais subia, que era o Luiz Fernando, que não ia até a linha de fundo, mas, ajudava, chegava ali no ataque, ajudava o Yarley, e o Welber também, que era o atacante nas costas do Robigol, que caía mais pelo lado esquerdo. E quando o Paysandu conseguia juntar esse triângulo por ali, era quando o Papão conseguia, as suas melhores jogadas. Hã, e o Boca explorando muito essas jogadas pelas laterais, muitos cruzamentos na área, e tentando, né, com a festa da torcida, a pressão do torcedor que a gente conhece, do Boca Juniors, tentando chegar, na base do abafa, criar oportunidades, mas Boca teve muitas dificuldades. O Paysandu foi um time taticamente muito solidário, muito forte defensivamente, apesar do Paysandu não ter sido um time, que fez uma retranca, digamos assim, que se limitou a defender, inclusive, depois esses primeiros 10 minutos que o Boca tentou pressionar e não conseguiu criar tantas oportunidades assim de gol mesmo, perigosas, tirando uma falta ali que o Delgado bate direto para o gol e o Ronaldo espalma para escanteio, o Boca não conseguiu criar nada de muito perigoso no primeiro tempo.
E o Paysandu vendo que o Boca estava com dificuldades de criação, o meio de campo do time chinese era muito mais combativo que criativo. Tinha um Batalha que era um bom jogador, que chegava na área, preenchia o espaço ali, nessa região, mais ofensiva, só que os atacantes do Boca saíam muito, da área, não é. O Delgado e o Schelotto podiam jogar como segundos atacantes, e os 2 saíam muito da área, e por isso o Boca povoava muito pouco essa região. E com isso o Tinho, o Jorginho, o próprio goleiro Ronaldo, apesar dele ter tido algumas dificuldades nessas jogadas aéreas, mas o Paysandu levou a melhor nesses cruzamentos, conseguia cortar. E vendo que o Boca tinha dificuldades, e vendo que o Boca cedia espaços para o Paysandu atacar, o Paysandu começou a esticar bolas para o Welber, para o Yarley, principalmente o Yarley ali da meia para o lado esquerdo, atacando muito o Ibarra, que era o lateral direito, e coitado, o lateral direito do Boca sofreu muito com o Yali. Enquanto esteve em campo, o Ibarra saiu com 17 minutos de jogo, sendo substituído pelo Calvo, ele saiu machucado. Não sei se ele já chegou machucado para a partida, não encontrei, matérias, não encontrei informação sobre, mas ele saiu lesionado, e enquanto esteve em campo ele tomou um baile do Yarley, que caiu nas costas dele muitas vezes, driblando o Ibarra também, que não conseguiu encontrar o Yarley em nenhum momento, enquanto esteve em campo. E o Welber também acelerando quando tinha oportunidades, hã vendo que o Boca dava espaços, o Sandro Goiano e o Wanderson começaram a ganhar as segundas bolas e acionar, né, esses jogadores de frente, principalmente o Sandro Goiano nessa distribuição de jogadas. O meio do Paysandu não era um meio que não sabia jogar. O Wanderson e o Sandro eram jogadores que com os pés, sabiam, principalmente o Sandro, sabia muito bem o que fazer com a bola no pé, e em muitos momentos o Paysandu nem contra-atacava, o Paysandu fazia ataques organizados mesmo no campo defensivo do Boca. E muito por causa que os seus meias avançaram, o Lecheva também pelo lado direito, começou a avançar um pouco mais, só que aí vem o lance capital, né, do primeiro tempo, que é a dupla expulsão do Clemente Rodrigues e do Robigol, por uma discussão ali na lateral do campo. O Carlos Amarília, árbitro da partida, paraguaio, não teve dúvidas e mandou ambos, pra rua. E que não prejudicou tanto assim o Paysandu, apesar de ficar sem o seu camisa 9, e a longo prazo isso se mostrou um problema, mas para aquela partida, eh, não foi tanto um problema assim, porque um empate para o Paysandu seria fantástico, na casa de um adversário tão difícil, e o Boca era quem perdia um jogador que para aquela partida estava sendo muito acionado, né, pelo lado esquerdo. O Clemente Rodrigues era um jogador que apoiava muito, como eu disse, e o Boca ficou sem esse jogador, e o Carlos Bianchi, lendário técnico do Boca, multicampeão da Libertadores com o Boca Juniors, não colocou ninguém para fazer a lateral esquerda, ele nem improvisou ninguém ali, nem o Canha, nem o Cassini, que era o volante que era a primeira opção de passe, nem o Batalha, ninguém foi fazer ali a lateral esquerda. Entrou o Calvo no lugar do Ibarra, que o Ibarra saiu lesionado, e o Canha continuou, o Canha continuou na meia esquerda. Quando o Paysandu nas poucas vezes que o Paysandu atacava pelo lado direito, o Canha vinha ajudar, mas ele não ficou como lateral esquerdo de fato. E ninguém entrou para fazer essa função. Então o Boca, que começou a partida nesse 4-3-1-2 ou 4-4-2 com um losango no meio de campo, ficou com 3-4-2, sem esse lateral esquerdo. E com isso mostrou um problema, porque, o Delgado saiu ainda mais da área, a área ficou ainda menos, preenchida, e isso facilitou ainda mais a defesa do Paysandu. O técnico Dario Pereira tinha até colocado o Tinho para essas bolas aéreas, porque ele é mais alto que o Gino, que era o outro zagueiro titular, capitão do time aliás, em conquistas recentes do Paysandu.
E o Paysandu ganhando esses duelos aéreos e começando a ficar com as segundas jogadas, esses rebotes, e saindo para jogar, saindo para o campo ofensivo. Hã, e vendo que o adversário estava gostando, começando a gostar do jogo, os jogadores do Boca começaram a ficar nervosos mesmo, muitas discussões com o árbitro Carlos Amarília, vendo o Paysandu criar as melhores situações, inclusive a melhor jogada do primeiro tempo vem de uma triangulação daquele triângulo que eu disse do lado esquerdo, o Luiz Fernando, o Welber para o Yarley, que apareceu ali nas costas do Calvo, cortou para o meio e entrou na área e bateu, com a perna direita, e o Pato Bondazieri fez uma defesaça para garantir que o Boca não saísse perdendo já no primeiro tempo. Mas, tirando ali já perto dos acréscimos, 2 chutes de fora da área que o Delgado aparece nas costas dos volantes, ele corta para o meio e bate de fora da área, o Boca não criou mais nada no primeiro tempo. E no segundo tempo começou da mesma forma, o Boca com dificuldades para criar jogadas, pelo meio muito congestionado, né, o Paysandu se fechando bem por ali, e quando tinha chance o Paysandu saía para o jogo, ou contra-atacava, ou fazia um ataque organizado, que o Boca tinha dificuldades para cortar, para encontrar esses jogadores de frente do Paysandu, para marcar bem eles. Até que, aos 12 minutos, o Wanderson acaba sendo expulso. A Marília vê uma cotovelada do Wanderson sobre o Schelotto, e com isso o Paysandu fica reduzido a 9 jogadores, aí sim fica com um jogador a menos em relação ao Boca. Hã, e o técnico Dario Pereira, aí ele começa a utilizar o banco de reservas, coloca o Bruno no volante, aí o Sandro Goiano passa a ser o volante do lado esquerdo e o Bruno o volante do lado direito. O Bruno entra no lugar do Lecheva e fica o Welber como meia direita e o Yarley como meia esquerda, sem atacantes, mas o Yarley, o Welber, o Bruno e o Sandro, quando tinham oportunidades, atacavam. Mesmo com um a menos, o Paysandu saía pro jogo, não tanto quando tinha 10 contra 10, 11 contra 11, mas mesmo com 10 contra 9, o Paysandu saía pro jogo. Isso me surpreendeu bastante, essa estratégia do Dario Pereira. E o Boca, com um jogador a mais, colocou o Alfredo Moreno, um camisa 9 de fato, colocou aí 3 atacantes, não é, para tentar, utilizar melhor essas jogadas aéreas, tentar ganhar um pouco mais. O Boca passa a ganhar um pouquinho mais essas jogadas, esses cruzamentos, né, para a área, hã, mas nada muito perigoso. O Tinho e o Jorginho continuam controlando bem, a área, o Ronaldo até aparece um pouquinho mais nesse segundo tempo, hã, mas antes disso, vem o gol do Paysandu aos 22 minutos de partida, até no lance que começou errado. O Ronaldo, eu não sei se ele queria de fato fazer no tiro de meta, dar essa bola para o Jorginho, ou ele bateu muito mal, mas ele cobra, a bola sai rasteira, e o jogador do Boca quase rouba ela, o Delgado. O Jorginho corrige, acha o Bruno pelo meio, e aí o Bruno aciona o Rodrigo pela direita. E aí a marcação do Boca, vendo o Rodrigo sair um pouco mais ali da lateral direita, hã, hã, mais de trás, na verdade, avançar um pouco mais, a marcação pressão do Boca sobe e o Welber inteligentemente aparece nas costas dessa pressão do Boca. E o Rodrigo consegue achar o atacante do Paysandu, que avança e vê o Sandro dar a opção, e o Welber aciona o Sandro, que avança no contra-ataque. E aí o Sandro tem 2 opções: o Welber passa pelo lado direito, enquanto pelo lado esquerdo o Yarley, aparece por ali. E aí o Sandro também inteligentemente, ele dá uma inclinada para o lado direito, como se fosse passar a bola para o Welber, o suficiente para enganar a marcação do Boca, que se vira para marcar o Welber, e aí o Sandro solta do lado esquerdo para o Yarley, que dá um corte seco no Calvo, lateral direito, e no Burdiço, o zagueiro pela direita, e ele bate, aliás, no canto direito do goleiro Pato Bondazieri, marcando o gol da vitória do Paysandu. Hã, e o Paysandu poderia até ter conseguido mais. O Paysandu teve contra-ataques, mas muitas decisões erradas. É verdade que o resultado foi muito bom,
mas poderia ter sido até maior se o Paysandu tivesse aproveitado melhor os seus contra-ataques, mesmo com o jogador a menos. Hã, e o Boca ainda com dificuldades pelo meio, depois teve a entrada do Tevez no lugar do Canha, mas antes disso até teve um cruzamento do Delgado, para o Canha, que o Canha desvia de cabeça e o Ronaldo faz uma boa defesa. Hã, mas o Boca, tirando esse chuveirinho para a área, muito pouco da equipe chinesa, pelo meio não conseguia criar. hã e inclusive colocou muitos atacantes, tirou alguns jogadores do meio, o que dificultou ainda mais que o time chegasse por dentro, não é. Então, só na base dos cruzamentos, o Delgado saindo ali para quase como um ala, não é, avançando pela esquerda para cruzar para a área. Na direita o Donê, o Calvo pouco atacava um pouquinho, mas era mais o Donê e o Schelotto aparecendo por ali, mas o Boca não preenchia bem a área mesmo com tantos atacantes, porque alguém tinha que fazer a bola chegar, e por isso os jogadores saíam ali muito da área, o que deixava a área despovoada, mas, ainda teve uma cabeçada do Alfredo Moreno, 2 cruzamentos para o lado direito, aliás, numa cabeçada do Alfredo Moreno e depois com o Burdiço cabeceando, ambas as jogadas terminaram indo para fora. O Paysandu se defendeu bem, atacou bem quando teve oportunidade. Aliás, o técnico Carlos Bianchi até falou depois da partida que o Paysandu pareceu para ele um time bem italiano, que são aqueles times, né, que os times italianos têm essa característica de serem equipes, fortes taticamente, mas que também usam contra-ataque como uma arma principal. O Paysandu era um time que tinha jogadores com capacidade de fazer isso, tanto que o Welber e o Yarley se destacaram dessa forma, hã, mas que também, se era muito solidário taticamente, defensivamente o Yarley e o Welber ajudaram muito, com um a menos o o lateral direito, o Rodrigo, e depois entrou o Gino para ajudar na bola aérea, e do lado esquerdo o Luiz Fernando. Hã, e o Paysandu conseguiu essa vitória histórica aí por 1-0. Até me surpreendi a forma como o Paysandu jogou. Eu tinha na cabeça que o Paysandu, tipo, basicamente tinha se defendido e numa jogada conseguido o gol, mas o Paysandu teve as melhores oportunidades da partida foram do Paysandu, que poderia ter conseguido até um placar mais elástico, hã, e as 2 expulsões, acabaram fazendo falta mais no jogo da volta do que de fato no jogo lá na La Bombonera. Vitória com todos os méritos do Paysandu, e a gente termina aqui essa primeira análise tática do Paysandu. Na próxima semana a gente traz um jogo histórico do Remo. Se você tiver sugestões de partidas de ambas as equipes, fique à vontade para deixar nos comentários, qual jogo você quer ver que a gente analise aqui. É claro que é válido lembrar que o acervo de jogos disponibilizados de Remo e Paysandu são um pouco escassos em relação aos times do eixo, né, Rio, São Paulo, mas a gente vai fazer um esforço aqui para encontrar esses jogos e conseguir fazer as análises táticas. Muito obrigado, se você ainda não segue o canal, se inscreva e deixe o seu like e ative o sininho para saber quando tiver vídeos novos e ao vivos também.